O Inconfidências de hoje recebe o jornalista Israel do Vale, presidente da Rede Minas. Natural de São Paulo, o jornalista Israel do Vale tem quase 30 anos de profissão. Trabalhou em jornais impressos e em emissoras de TV. Ele foi gerente executivo de conteúdo da TV Brasil. É a sua terceira passagem pela Rede Minas. Antes já havia sido diretor de produção e programação. Israel do Vale, muito obrigado por ter aceito o convite do Inconfidências e por nos receber aqui na sua casa, a Rede Minas. É um prazer conversar com você. Todo meu, John. Pois bem, vamos começar o bate-papo por uma questão que me parece bastante interessante. Dado todo o cenário em que a Rede Minas vive hoje com todas as tensões, é possível, da maneira como as coisas estão hoje, executar uma programação e um conteúdo que de fato seja de interesse público? Esse é o nosso grande desafio, é isso que nos move todos os dias. É evidente que ainda nós que atuamos no campo público temos uma deficiência, né, um déficit de debate, de amadurecimento desse tema muito grande. Isso não é uma discussão corriqueira na sociedade. Hoje são raros, por exemplo, os cursos de comunicação que tratam de comunicação pública. São raras as universidades que dedicam uma disciplina a esse tema ou que desenvolvem linhas de pesquisa sobre esse assunto. Então a gente tem muito a fazer para dentro e para fora. Nós temos nos posicionado muito dessa maneira também, né? Esse é um momento bastante favorável para provocar esse debate, porque, afinal de contas, há uma carência, né? um estado de latência, de incômodo na sociedade, em virtude do fato de que alguns dos artigos importantes que não foram regulamentados na Constituição de 1988, e já se passam 26 anos, dizem respeito justamente à comunicação. E a gente tem na ordem do dia, nesse momento, a discussão, um debate ampliado aí, que ainda precisa ser qualificado, no que diz respeito à regulação da mídia. Então, acho que nós, como agentes de um processo de comunicação diferenciado, já pelo próprio DNA, né, como agentes da comunicação pública, de quem tem maiores liberdades para debater e aprofundar determinados temas, temos que nos posicionar permanentemente em favor dessa discussão e ajudar a adensar o debate, ajudar a expandir o entendimento da sociedade do que seja isso, do que esteja implicado em torno desse assunto, para que isso seja benéfico para todo mundo, né? Para que se essa hora chegar, né, da tomada das decisões, a sociedade possa se posicionar com mais maturidade, com mais tranquilidade. Estou com alguns assuntos interessantes que eu vou abordando no decorrer da entrevista, mas eu queria antes só fazer uma observação quanto a um dos desafios da Rede Minas hoje, que diz respeito aos profissionais. Por toda aquela questão do concurso público, do Ministério Público, da sugestão do Ministério Público, virou uma determinação judicial depois, e você já se posicionou algumas vezes dizendo que faltou lá atrás, em 2000, uma reflexão sobre essa recomendação do Ministério Público da maneira como a Rede Minas fazia a contratação. Dado todo o exposto posterior, você é favorável que nesse tipo de gestão a contratação seja como lá atrás, com uma terceirização? Eu acho que essa é uma questão mais complexa, que está além do modelo de contratação, né? Primeiro, eu acho que um dos desafios que a sociedade tem que chamar para si é o de permitir que a máquina pública funcione melhor. Isso é de interesse de todo mundo, isso não é de interesse do governo, isso não é de interesse de grupos que atuam especificamente numa área ou outra, né? Quando a administração pública puder ter mais agilidade, dar respostas mais rápidas para demandas da sociedade, toda a sociedade pode ser beneficiada. O que se passa nesse percurso tortuoso, e nós estamos herdando um processo de muitos equívocos, muitos descasos, muitos
descuidos, é que hoje a gente não tem opção. Hoje, na Rede Minas, por determinação do Ministério Público, só é possível contratar profissionais de comunicação, né, ou majoritariamente, pelo menos, se não for, para não ser taxativo demais, por meio do concurso. Eu não sou contra um concurso, né? Eu acho muito legítimo e muito saudável, inclusive do ponto de vista da permanência de um projeto de comunicação pública que possa ser implantado, né? Não considero que a gente tenha um projeto de comunicação pública implantado na Rede Minas hoje. Acho que a gente tem muito a avançar ainda. Agora, ele é suficiente, esse modelo de contratação, para atender as demandas de uma emissora de televisão num momento histórico como esse? De multiplicação de janelas de conteúdo, no momento em que a sociedade reivindica para si, né, o cidadão quer assumir também esse papel de um agente que se expressa por meio de todos os mecanismos que estão aí à disposição, né? Nas redes sociais, na internet, enfim, né? Se expressa também audiovisualmente a partir dos dispositivos móveis que estão aí ao alcance de todo mundo, todos com câmera. Será que não caberia a gente refletir a respeito da pertinência de que a televisão pública fosse mais porosa, fosse capaz de assimilar outras visões, outros olhares, outros segmentos da sociedade, outros agentes, outros discursos, né, por meio de outras possibilidades que não fossem só a do concurso, né? Então, se de um lado é legítimo que se imagine que os espaços da administração pública devam ser ocupados majoritariamente, não tenho dúvida nenhuma disso, por concursados, de outro, talvez seja saudável que se considere a hipótese de que isso só não é suficiente para dar conta da complexidade do que se maneja na administração pública como um todo, não é só na televisão. Agora, a televisão tem uma especificidade, né? Ela é um ponto fora da curva na administração pública. É um negócio muito específico, né? Ela tem peculiaridades que nenhuma outra área de governo tem. Ela demanda respostas imediatas, né? Basta a gente notar que uma televisão opera 24 horas por dia, né? Há outras áreas de governo que também operam, os hospitais também operam. E para isso há respostas específicas. Nós precisamos encontrar as respostas específicas que atendem demandas específicas, como essa que se tem aqui no caso da Rede Minas. O orçamento da Rede Minas é historicamente baixo em relação às outras emissoras públicas do Brasil, a TV Brasil, a TV Cultura, e também em comparação a outras emissoras de outros países. Como sair desse gargalo financeiro? Como é que consegue se fazer uma produção de qualidade com pouco dinheiro? De uma maneira geral, televisão pública no Brasil é sinônimo de televisão pobre, né? Artesanato, eu diria, não é indústria. Esse modelo de televisão que vigora no mundo, não só no Brasil, né? Ou que vigorou ao longo dos últimos 50, 60, 70 anos aí, ele se valia de uma condição histórica em que não haveria muitos meios para você colocar determinadas informações em circulação, né? Esse modelo broadcast, como se fala no jargão do setor, né? Esse modelo da transmissão profissional, que parte do pressuposto de que há um lugar qualificado tecnicamente, intelectualmente, o suficiente para gerar conteúdo qualificado para a sociedade, de dentro para fora, de cima para baixo, né? De um para muitos, está sob cheque. Este modelo está sob cheque, né? Porque hoje há 1000 janelas. A nova ordem digital implodiu com essa dinâmica, né? No campo da comunicação e no campo da cultura, que são duas áreas em que eu atuo já há perto de 30 anos, isso é muito flagrante.
Então, é preciso ter um entendimento de que hoje os recursos escassos, eles continuam sendo impeditivos para que se faça determinadas operações. No caso da televisão pública e pobre, eles são sim impactantes, né, na dinâmica, na nossa capacidade de dar respostas, mas eles não são o único e talvez hoje já nem sejam o maior problema, né? Porque se você tiver capacidade de articular com o jogo de forças que se dá também para fora da televisão, né, e estabelecer um pacto com a sociedade que permita que você atue como um indutor de conteúdos que possam vir de fontes variadas e você seja capaz de operar uma espécie de curadoria, né, que permita organizar essa polifonia e levar isso para a televisão, do ponto de vista da sua capacidade de gerar conteúdo, você está coberto. Bom, recentemente houve uma polêmica em virtude de uma mudança na programação da Rede Minas. Uma troca, na verdade, de telejornais. Saiu o Jornal da Cultura, da TV Cultura, para entrar no lugar do Repórter Brasil, da TV Brasil. Como é que está a relação da Rede Minas com a TV Cultura hoje? A relação com a TV Cultura sempre foi muito boa, né? A TV Cultura é uma parceira estratégica e tende a continuar sendo, né? Dependendo dos interesses de lado a lado. Isso é uma relação negocial, né? Todas as empresas têm possibilidades de ampliar ou restringir os seus interesses comuns ali, os seus negócios, de acordo com cada momento, né? Nesse caso, eu atribuo isso mais a um ruído de comunicação, mas ao mesmo tempo fico lisonjeado pelo reconhecimento da importância que a Rede Minas tem para ser disputada, né, como tem sido. Fico feliz por isso e agradecido, como sempre, aos funcionários qualificados, empenhados, devotados que nós temos aqui, que mantém a televisão no ar com toda a dignidade, a despeito das condições mais ou menos favoráveis. Agora, eu acho uma pena, por outro lado, também, que o processo que gerou esse ruído de comunicação tenha sido originado no telejornal, né? Do ponto de vista da prática jornalística, eu acho que vale algumas reflexões, né? Se eu desse um passo para trás e fosse olhar aquilo com olhos dos princípios mais elementares do jornalismo Basic One, eu já começaria a ter dúvidas sobre a seriedade de um telejornal que não consegue checar uma informação dentro de casa. Porque aquilo não foi feito intempestivamente. Eu tive a delicadeza de ir a São Paulo, me sentar com o presidente da Fundação Padre Anchieta, o Marcos Mendonça, relatar a ele uma negociação que estava em curso com a TV Brasil, né? Ele me pediu alguns dias para que ele pudesse conduzir isso internamente lá com o Conselho Curador. Nós concedemos alguns dias, nós mudamos a data dessa migração, né? A data que a gente tinha originalmente em mente era uma, a gente acabou adiando por alguns dias, voltei a conversar com ele e aí dei a notícia de que a gente de fato tinha avançado na negociação com a TV Brasil, dias antes disso se efetivar. Então, insinuar ou induzir uma leitura equivocada com essa tentativa de envenenamento num momento como esse da sociedade, né, de tentativa de partidarização de tudo o tempo todo, de criminalização de tudo o tempo todo, eu não acho que seja a decisão mais responsável do ponto de vista do que deveria caber a uma emissora pública de televisão. Aproveitando essa sua fala sobre a partidarização, um dos motivos para que esse burburinho acontecesse é exatamente essa tensão histórica que diz respeito às TVs públicas, que é a relação com o poder instituído. Afinal de contas, é uma TV que tem ligação com o Estado, não necessariamente com o governo. É possível fazer televisão pública no Brasil
que seja descolada do interesse do governo, mesmo sabendo que, em última instância, a regência vem de lá? Eu diria que não é impossível, né? E que é um objetivo a se perseguir. Agora, é simples? Não. É muito complexo. Porque é natural, né? A Rede Minas tem um pai grande chamado Governo do Estado. Quem paga as contas da Rede Minas, majoritariamente, né, ao longo dos tempos, é este pai grande. Né? Dependendo de quem ocupa determinados postos no governo, dependendo da ascendência que uma secretaria ou outra tem sobre cada órgão, isso pode pesar mais ou menos. Né? E também, dependendo de quem ocupa determinados postos de gestão, esse jogo de força se estabelece num caminho ou no outro caminho. Né? Então, eu acho que a gente não pode ter ingenuidade e também não pode, não cabe tentar tratar isso como um tema irrelevante, né? O que define o caráter do que é uma televisão, se ela é mais ou menos partidarizada, se ela é mais ou menos chapa branca, é o fato de que você precisa ter autonomia editorial. Né? Agora, é irrelevante cobrir política pública? Né? Onde é que estão os pontos de convergência de lado a lado? Né? A rigor, a comunicação no Brasil, ela atende a 3 modalidades definidas pela Constituição Federal de 1988. Há veículos que atuam na esfera comercial, pública e estatal. A Rede Minas é uma televisão pública. O que é que distingue a TV pública da estatal? É justamente o fato de que a comunicação estatal é a comunicação oficial de governo, é a voz das autoridades prestando contas para o cidadão. Isso, por acaso, não tem legitimidade? Evidente que tem. Né? A comunicação pública, supostamente, deve se voltar ao interesse do cidadão, né? Prioritariamente, pelo menos. Né? Agora, não é interesse do cidadão saber o que se passa no governo. Se você não tem um canal de comunicação governamental que cumpra esse papel, como é que você encontra o ponto de equilíbrio entre esses dois interesses? Porque, de um lado, o governo vai continuar querendo comunicar publicamente, porque é sua obrigação prestar contas dos seus atos, né? O que pode impactar a vida do cidadão. De outro, o cidadão também quer saber, peraí, né, vou ficar aqui na chuva até quando? Sem saber se vai cair um raio na minha cabeça ou não. Então, o nosso desafio é justamente esse, encontrar esse ponto de equilíbrio, né? E a gente vive no fio da navalha. Eu acho que o maior desafio é não automatizar as decisões. Eu conheço experiências de comunicação pública em que, embora não houvesse cobrança alguma dos governantes de plantão, os gestores de determinadas emissoras em determinado momento, para fazerem média com o chefe, digamos assim, ficavam tratando de uma maneira desequilibrada essa relação. Quer dizer, a gente que é mais realista do que o rei. O governador nunca me ligou para me pedir algo aqui. Né? E eu duvido que ele vai me ligar, ele tem muito mais o que fazer na vida. Bom, pensando especificamente em programação, eu quero fazer dois questionamentos. O primeiro diz respeito a uma ideia no jornalismo de que há-se a necessidade de fazer experimentações. A grade, historicamente, da Rede Minas não é uma grade que experimenta jornalisticamente falando, mas é o momento de fazer isso, de experimentar novas linguagens nos programas da Rede Minas? Só se consegue ousar quando se tem um mínimo de disposição para correr risco. E o risco implica em acertos e erros. Então é preciso ter
capacidade de lidar com os erros e de reagir aos erros, né? O jornalismo é uma área mais sensível aos erros, porque ele trata da informação qualificada e muitas vezes são informações que podem impactar a vida das pessoas, né? Então, talvez não seja o lugar mais natural da experimentação, o jornalismo. Mas eu acho que o jornalismo também tem que se desafiar para encontrar os caminhos para isso. Agora, eu não tenho dúvidas de uma coisa, sim, cabe à televisão pública experimentar. Ainda tratando disso, e para a gente poder concluir a conversa, há em Minas Gerais uma grande quantidade de produção de TV universitária, de instituições públicas e privadas. A Rede Minas consegue absorver isso e utilizar essa produção na sua grade? Pois é, essa é mais uma oportunidade riquíssima que a gente tem nesse cenário. A gente está fazendo um movimento, nesse momento, na Rede Minas, que tenta relacionar 3 frentes muito estratégicas, né? A nossa diretriz nesse momento é conectar educação, cultura e juventude. É nesse caminho que a gente vai avançar nesse primeiro momento, pelo menos. Uma das maneiras de se fazer isso é buscar somar forças com os diferentes agentes da sociedade que atuam nessas áreas, né? Para a gente conseguir materializar essa possibilidade, um dos caminhos que a gente já vem trilhando é o de uma Rede Minas 2, como eu venho chamando, né? É criar um segundo canal da Rede Minas, já no horizonte da multiprogramação que se tem aí para os próximos anos, embora ainda haja restrições para a operação de multiprogramação nos estados. Hoje ela só está liberada em nível federal, mas nós estamos atuando, inclusive no Congresso, para conseguir reverter isso. Há caminhos, não é nada que seja tão complexo de se enfrentar. Mas a Web TV, ela vai servir, num primeiro momento, como uma espécie de agregadora de conteúdos. Já estamos mobilizando acervos a partir do nosso próprio. A Rede Minas tem 50 mil fitas aqui no seu CEDOC. Claro que a gente tem um grande desafio aí também. Desse manancial todo, só 1% hoje está digitalizado. Nós temos um trabalho gigantesco para digitalizar isso, para fazer uma triagem, uma curadoria, organizar esses conteúdos, ou os conteúdos mais relevantes que emergirem a partir daí em nuvem e ofertar isso para o cidadão como um todo. Nós estamos trilhando um caminho que eu acho que também é bastante estimulante. E a ideia de se criar, a exemplo do que fez o governo da Argentina, uma espécie de Netflix pública, né? Uma Minasflix, né, como a gente vem chamando aqui internamente, que possa acolher justamente essa multiplicidade de fontes de conteúdo. Certo, Israel, muito obrigado por ter nos recebido, por conversar conosco aqui no Inconfidências. Sucesso na gestão à frente da Rede Minas. Eu que agradeço. Para você que nos acompanhou no Inconfidências, também o nosso agradecimento. Nós voltamos na próxima semana com mais uma entrevista para vocês. Um abraço e até lá.